estamos aí no nosso terceiro episódio do nosso podcast. Solta a língua! Solta a língua, é isso aí. Estamos muito animados porque hoje nós vamos ter, viu, Felipe, bacana, você, já quero te agradecer por você estar com a gente aí. E não esquece, se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda vez que a gente gravar um novo episódio, você vai ser avisado e vai poder estar curtindo esse novo podcast. Mas, cara, eu quero falar o seguinte, bacana, hoje nós vamos ter um cara que é músico, compositor, luthier e detalhe, ele é imigrante. Cara, vai ser louco, hein? Ah, com certeza. Você que está agora sintonizado com a gente, enfim, você está zapeando pela internet, nos encontrou, então fique aí que você com certeza vai chorar. E esse cara tem uma história, meu amigo, que é mais comprido que 3 dias de fome. Então fique ligado que muita coisa boa vai sair aqui, hein? E outra coisa, o homem já fez muita gente chorar, mas de alegria, né? Porque a capacidade de construir instrumento não é para qualquer pessoa. Então vai ser uma entrevista aqui fantástica. A gente vai ter um tempo maravilhoso aqui com esse cidadão maravilhoso. Mas vamos falar o nome desse camarada aí, que é o nosso Ricardo Leres Tovar Arcia. Olha que nome lindo, nome cara. Bonito, meu rapaz. Deus, o nome parece assim um nome de coisa de realeza, né? Cara, Tovar Arcia. Cara, que chique. É o nosso querido Leres. Seja bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, Leres. Ó, a regra aqui no nosso podcast é o seguinte. É muito simples. Solta a língua! Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação ter você aqui, viu? Obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E o carinho que eu tenho por vocês, meu Deus, é imenso, cara. Imenso. Somente tenho que agradecer e dar graças a Deus pela vida de vocês e por essa imensa oportunidade, né? Porque eu tenho certeza que veio do coração de Deus. Deus teve que mexer tudo, fazer tudo para que possa acontecer esse acontecimento aqui. E é uma coisa assim importante a gente ressaltar aqui, que eu acredito de todos os podcasts, tanto do estado ou fora do estado, eles não dão muita oportunidade. E uma coisa muito importante, para você que está assistindo a gente de outro lugar do país ou do mundo, nós estamos situados aqui em Boa Vista, Roraima, onde nós estamos tendo uma grande crise imigratória. O Leres é um irmão nosso venezuelano que vai estar contando aqui muita coisa real, verdadeira, forte que ele já passou e que pessoas da Venezuela estão passando para vir aqui para o nosso estado, principalmente em relação a Pacaraima, que é um município nosso que está recebendo, que é a divisa ali com Santa Helena do Airém, que é a divisa com Brasil e Venezuela. E a gente vai estar vendo aqui, ouvindo muita coisa, não de alguém contou. A gente está ouvindo de alguém que viveu na pele e sabe realmente o que é a questão imigratória. Então, já, Leris, começando aqui, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, de onde tu nasceu, né, como você se tornou músico, e a gente vai desenrolando aqui no meio do caminho. Amém. É verdade, escutar falar de alguns fatos é uma coisa, viver fatos é totalmente diferente, né? Bom, eu sou nascido em uma família de músicos. Nasci na cidade de São Félix e a gente estava em São Félix e Portudais. Quantos quilômetros ali? Menos de 1 quilômetro. Então é pertinho, né? É aí mesmo. Então, eu estava falando faz um momento com o nosso irmão bacana. Cara, sobre meu nascimento, né? E faz uns dias eu estava com minha esposa, a gente foi à casa da minha mãe e minha mãe contou o testemunho, como foi que foi. Teve uma irmã da Assembleia de Deus do Brasil, que minha mãe com 40 e poucos anos, né? Foi lá na igreja pregar, dava muitos ensinos bíblicos, porque naquele tempo a igreja estava fundada e queria uma identidade, né, doutrinal. E a irmã falou para minha mãe assim: um ano eu vou voltar aqui e eu vou ver o presente que Deus vai te dar. Ela falou assim, minha mãe falou assim: pero eu estou velha, como vai acontecer um negócio disso se eu tenho 10 anos que não gesto nada, não estou gerando. Ela falou: Deus falou e vai acontecer. Ela voltou 1 ano e a primeira pessoa que ela queria ver é a minha mãe. E ela foi: cadê, onde está? E ela me botou no colo dela e falou: olha, tem que cuidar porque vem com um propósito e tem que ser bem instruído. Minha família toda é de músico,
absolutamente. Minha mãe é cantora, canta muito bem. Tenho uma irmã que é baixista, diretora de coral. Tenho uma que é baterista e cantora. Enfim, tenho um irmão percussionista, tem dançarino. Ou seja, todos estão ligados na área da música. Então, eu fui crescendo aí. Aos 4 anos, comecei a manifestar coisa, mas também, quando um menino, né, uma pessoa vem com um propósito, ele já vem recebendo ataques, né? Ataques, coisas. Por discrição, não vou conversar algumas coisas mais pessoais da minha vida, que são muito fortes, né? Mas a gente sempre me atacava. Aos 4 anos, eu iniciei a estudar um instrumento como tal. Naquele tempo foi o 4 e um violão. E foi muito rápido, porque antes de eu ir na academia, eu ficava lá no quintal de casa. E eu começava a comparar as coisas. Um ouvido, meu querido, que eu sabia encaixar as coisas. É assim, isso combina com isso, e isso combina com isso. Leris, quem foi assim, lembrando dessa tua história, que é muito bonito isso aí que você está falando. Também. Na tua vida, quem você lembra assim que, cara, a primeira referência que eu tive de música, para mim foi essa inspiração para eu também me tornar músico. Você falou que sua família é uma família de música e tal, mas na tua mente agora, rapidamente, quem que você, quando você lembra, diz assim, cara, essa aqui foi minha inspiração? Na realidade, foi minha mãe e meus irmãos, né? Como eu já falei, eu cresci numa família de músicos e eles tinham, naquele tempo, o nome era agrupação, né? Agrupação e toda a agrupação em geral era todos meus irmãos, né? Minha mãe e... Agrupação seria o quê? Uma banda, como disse. Nome da banda, né? Fosse uma banda, naquele tempo era agrupação, porque era muita gente. E resulta que todos os integrantes... Vocês, por exemplo, você é de uma família de quantos irmãos? 8 irmãos, eu sou o caçula, Você é o caçulinha? Sou o caçula. Olha só, rapaz, o caçulinha. Pois é, mano, né? E, bom, Deus começou a abrir as portas, eu comecei a crescer, comecei a manifestar habilidades. Eu lembro que, falando da parte da luxeria, minha vida, tinha um senhor, o nome dele é defunto, né? Isaías. Ele fabricava harpa, fabricava quadros, fabricava todas essas coisas. Eu fiquei admirado pelo trabalho dele, sabe? E eu ficava lá olhando. Quantos anos você tinha quando você conheceu o trabalho dele? Uns 8 anos. É mesmo, cara? Uns 8 anos. Ele tinha uma oficina, você ficava por lá? Tinha uma oficina de madeiras, todo cedro, rosewood, todo tipo de madeira. Assim, ele fabricava todos esses instrumentos maiormente clássicos, né? Qual foi o primeiro contato, assim, você conheceu ele, mas teve algum momento que você se aproximou e disse assim, eu queria aprender isso aí? Pois é, eu conheci ele através de um irmão meu, o nome dele é Tiso. E ele já trabalhava muito nessa parte de carpinteria, de soldadura, na empresa que ele tinha, né? Era a empresa Serviços Gerais Tovar. E através dele eu conheci ele. Dessa idade eu comecei a ir para todas as obras com meu irmão. Então ele era muito próximo dessa pessoa. Então eu comecei a admirar isso. Havia também o senhor José, que ele fabricava bonecos também. Ele já ficava mais próximo porque ele morava do lado da casa do meu tio. Era a minha casa, a casa do meu tio e a casa dele. Bem pertinho. Bem pertinho, eu ficava só observando. E naquele tempo não tinha aquele cercado, aqueles paredões, né? Então eu ficava observando os cortes, tudo era manual e isso. Eu fiquei a me interessar com esse negócio. Então eu comecei a cortar os paus de vassoura da casa, começava a fazer animais, começava a fazer peça, roda, tudo isso. E comecei a ver. Desde os 9 anos, eu comecei a mexer meus próprios instrumentos. 19 anos? 9 anos. 9 anos? 9 anos, eu comecei a mexer meus próprios instrumentos. Eu via lá o Isaías fazendo e começava... Que instrumento que é? Um quadro que parece uma Para quem ukulele. está nos ouvindo, porque assim, Leris, a gente agradece mais uma vez a nossa audiência, nosso público, que nos acompanha pelo YouTube, mas a gente também tem um público que nos acompanha pelas plataformas digitais, Hispana, pelo né? Spotify. Então, eu quero, inclusive, agradecer você que nos ouve pelo Spotify. É uma honra ter você aqui. Explica para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, porque com certeza alguns estão ouvindo dentro do carro, às vezes de repente a mulher está ali lavando alguma coisa, botou para ouvir, ou está fazendo ali a corrida dela e está ouvindo esse nosso podcast. O que é esse instrumento que você falou? Como é que ele parece? Ele parece um ukulele, ele tem 4 cordas. Ele é um pouquinho
maior, só não muita coisa, que é o ukulele. Só que a afinação dele é diferente. E ele é feito com uma madeira da região mesmo, que é o cedro. Ele tem 14 casas e ele tem um tensor muito mínimo. Alguns têm tensor, alguns não têm. Então, mas é cultural de nosso país mesmo, 4. Tem um estilo musical que aqui ele tem harpa, tem maraca, que é de nossa cultura lá. Tem baixo. O baixo elétrico foi adicional de um século para cá, de um século, né? Mas normalmente era todo feito com madeira. E tem uma bandola também, e foi adicionado isso, mas ele representa muito a cultura, é totalmente cultural, feito à mão, esse instrumento. Tranquilo. Agora voltando um pouco aqui para tua gestação aqui, quando a sua mãe estava com você ali na barriga, que você me contou algo muito interessante aqui, pessoal, que ele me falou aqui, que é o seguinte, que quando ele estava agitado ali, né, no ventre da mãe dele, que a mãe dele colocava um fone de música na barriga e ele acalmava, tranquilo. Fala um pouquinho sobre isso aí. É verdade. Minha mãe, ela eu venho de uma família de músicos. Minha mãe, ela para me acalmar, minha irmã comprou naquele tempo, não sei se lembra, os Walkman, né? Ah, sim, sim. Naquele tempo, minha mãe parece sair Walkman aí para mim. E ela botava os fones. Assim, de repente, botava os fones e de repente ela percebeu que eu me acalmava. Então, já quando era de noite, não, é música. Aí botava os fones aí e minha mãe dormia tranquila. É um negócio, né? Eu ficava, uau. Bom, por isso que eu vejo que desde muito temprana idade eu comecei a manifestar aquelas influências pela música, de muito cedo, foi muito cedo. E imagina, quando chegou uma idade que eu tinha uns 7, 8, 9 anos, aquela idade da hiperatividade e tal. Meu querido, minha mãe falou, já vou fazer ele se aquietar. Eu tinha um monte assim de vídeo, né? De vídeo musical, e botava aí Roberto Orellana, tudo, e quando eu olhava aquilo, eu deixava qualquer coisa que estava fazendo. E eu sentava na frente da tela para assistir o vídeo e me tranquilizar. Então, já voltando lá, também é no berço que eu tinha, minha mãe me acalmava também com música, com muita música. Então, foi uma coisa que já veio se manifestando já desde o ventre da minha mãe, né? Mano, agora sim, Leris, a gente quer saber também, claro, tem muita coisa da sua vida, mas quando começou essa questão imigratória, o que nasceu no teu coração para te vir aqui pro estado? Olha, na idade de 15 anos, eu tenho um irmão que eu acho que, vou falar meu fã número 2, porque primeiro é minha esposa. Se fala outra coisa, né? É verdade. Um beijo para minha esposa, te amo, meu amor. Lisa, ama aí, Cutrim, deixa eu Ela tá aqui do lado, só ouvindo. Tá garantindo aí aquele carinho, né? Aquele postagem. É isso aí. Homem sábio, né? É verdade. Homem sábio, né? Isso aí. Bom, aos meus 15 anos, meu irmão mais velho, ele sempre falava, como ele trabalhava na área do garimpo, tinha com aquele negócio de ouro, tinha acesso a muitos brasileiros, porque naquele tempo, muitos brasileiros iam comprar... Que ano era isso? Mano, se você... Você tinha qual idade? Qual era a tua 15 idade? anos, 14 para 15 anos. Já faz... Rapaz, faz tempo, hein? Faz tempo, mano, né? Meu Faz Deus, tempo. Faz tempo. E ele falava para mim, vai embora pro Brasil. Vai embora pro Brasil, porque lá eles vão ver eles vão ver teu talento, tu tem muito para oferecer para o público lá. E eu falava, bom, mano, vamos ver, deixa ver o que Deus vai fazer. Mas desde há muito tempo, olha, eu escutava música brasileira desde meus 11 anos. Tinha muitos pastores brasileiros na Venezuela, eu gostava muito. Sim, é verdade. Gostava muito. Qual foi o primeiro contato que você teve da música brasileira? Quem foi o primeiro artista assim? Eu sei que você era novo, mas na tua memória, quem foi que você ouviu do Brasil que você disse, caramba, esse cara é bom? Mano, Renis Danese. Renis Danese? Ele era muito Olha escutado só, lá, Felipe, cara. É meu, cara. O cara era... Igual que... Qual foi a música que tu ouviu? Entra na minha casa. Cara, mas Pois é, tem um mano. negócio que os caras falaram que é o seguinte, eu já ouvi o cara dizer que se tu tiver em qualquer lugar,
pode ser qualquer evento, viu, bacana? Aí tu chega com um violãozinho e, tipo, tu quer que alguém cante contigo, tu canta essa música. Entra na minha... Ó, o pessoal de casa já começou a cantar junto, que já tá na cabeça dele. E tá aquele coisa lá. E o bacana, você tá gostoso o café, né? Tá. Bacana, ele tá gostando, ele tá bebendo. Obrigado, pessoal que fez esse café, viu? Tá excelente. Obrigado, Deus abençoe. Bom, Renda Nessa era muito escutado lá. Também naquele tempo estava a Aline Barros também. Mas Aline Barros também, mas ela fez um CD em espanhol. Sim. Mas já o pessoal sabia que era brasileira, né? O pessoal já estava ciente da nacionalidade dela. Também eu tocava com um pastor, o baterista dele, o nome dele, não lembro o nome dele, mas nós chamamos ele de Papa Man. É mesmo? Como é o nome? Papa Man, cara, é um monstro na bateria, cara. É mesmo, Um monstro, é muito conhecido. Eu acho que ele é paulista, mas ele tinha uma igreja lá, Igreja Mirex. Então, no caso, essa tua proximidade, você que está nos ouvindo pelo Spotify ou você que está nos vendo pelo YouTube, você percebe que o Leris ele tem um sotaque diferente. Sim. Mas o mais interessante, viu, pastor Felipe, é que o Leris, mesmo sendo venezuelano, mesmo sendo imigrante, ele fez assim todo o esforço possível para assimilar a nossa língua portuguesa. Então, cara, eu me sinto como brasileiro. Eu me sinto muito honrado quando eu vejo pessoas imigrantes que fazem todo o esforço, que se dedicam, e a gente percebe que você fala assim tranquilamente, conversa em português, e às vezes tem muita dificuldade, né? Da questão, às vezes, eu sou de outro país, não quero aprender um novo idioma. Como foi na tua cabeça para assimilar isso aí? Esse aí é outro milagre, tá? Mano, eu sou uma pessoa que está cheia de milagres. Milagres, mano. Minha vida já acontecido tantos milagres desde que eu vim para o Brasil. Mano, minha mãe orava na Venezuela. Ela falou assim: meu filho, vai embora para Venezuela. Ela falou: estou orando aqui porque Deus me mandou um anjo para te ajudar. Eu falei: amém, mãe, eu acredito. Mãe Lourdes, mãe, eu te amo, né? Eu amo minha mãe Lourdes de coração. Ela é brasileira, ela é paraense. Ela conta o testemunho para mim. Tua mãe é paraense? Não, minha mãe é de coração. Tua mãe é de coração. De coração, sim. Brasileira. Sim. Ela conta o testemunho que ela estava lá no quintal de casa. E Deus fala para ela, em Belém do Pará, em Morini. Falou assim: vai-te embora para Boa Vista. E o que eu vou fazer em Boa Vista? Não, vai-te embora. Isso na Venezuela? Isso na Venezuela. E ela veio para Boa Vista, aí no bairro Santa Teresa. Cara, eu quero te fazer uma pergunta, que o meu coração aqui, viu, Felipe, bacana, ele tá palpitando para te fazer uma pergunta, e eu queria que você dissesse para nós com uma frase: por que você veio para Roraima? Por que você veio para o Brasil? Propósito de Deus. E porque eu senti no meu coração vir para cá. Eu falei umas coisas agora com o nosso irmão, que bacana, que não vou falar aqui ao vivo porque pode ser mal interpretado, né? Mas muito propósito de Deus pelo meio, tá? Mas e a crise migratória? Tem uma crise também, mas eu tinha como me virar, entendeu? Não, mas é isso que eu queria que você explicasse. Então, quando teve a crise migratória, você não sentiu? Olha, eu não senti muito, não. Não senti muito. Você veio para o Brasil por outra questão. O catista também me decepcionei porque naquele tempo estava a expropriação de bens, coisas, o governo expropriou nossas terras, expropriou 2.500 hectares, e foi como que o gatilho que ativou aquele desejo que estava no meu coração, entendeu? Sim. Ah, tá. Então no caso, você já tinha uma mensagem de Deus para vir para o Brasil, e a crise migratória que aconteceu na Venezuela, com essa desapropriação de terras que você está falando, 2.500 hectares. 2.500 hectares. Olha, minha mãe quase caiu em depressão, mano. Sabe que a gente ia para nossas possessões e chegar lá militares. Então o governo tomou as terras que era da mãe. Tomou as terras, imagina, muita produção, muita produção. E chegar lá e esperar, e tem pessoas armadas. Quem era o presidente na época lá na Venezuela? Presidente Chávez. Ainda era o Chávez, ainda estava vivo. Sim, ainda estava vivo. Sim, era o presidente Chávez naquele tempo. É assim. E somente foi o gatilho.
Foi o gatilho, então, isso startou para você. Sim, mas Deus já conversava comigo, mano. Deus conversava comigo de faz um tempo. E quando eu decidi de vez me embora para cá, ou seja, esquecer das coisas. Olha, Deus falou comigo, eu estava na cozinha, lá na pia, lavando na louça. E Deus falou para mim, meu ouvido esquerdo. Falou assim, as portas estão abertas. Eu falei assim, como é que é? As portas estão abertas. E minha mãe falou, e eu falei, eu saí de aí, deixei o prato aí, fui para onde minha mãe, a mãe, sabe que eu estava aí, estou orando por isso, e aconteceu isso assim, assim, assim. Minha mãe falou, vai meu filho, que Deus está cuidando de todos. E isso foi um fogo que começou em mim, e eu falei, tá bom, Deus. Um amigo falou assim, estou indo embora para o Brasil. E eu falei, bom, mano, que bom, deixa eu abençoar. Ele me falou, tu não quer entrar no barco? Porque tinha certo medo de vir sozinho, né? Ele é baixista. Eu falei, bom, vamos conversar. Ele falou, bem para a cidade de Bolívar. Vou te esperar aqui no Jardim Botânico, a gente vai conversar. Ele, outra menina e eu. Eu fui lá, a gente conversou, a gente... Foi uma bênção tão grande em minha vida para o Brasil que em nenhum lugar ninguém me parou para pedir meus documentos. E isso lá é moda. Cadê teu documento? Cadê teu documento? Em todo canto. Somente eu entreguei meu documento quando eu cheguei aí na Federal, né? Lá em Pacaraima. Eles pediram meu documento somente para assinar a permissão de quantos dias e tudo isso. Somente, mas do resto, tudo foi muito tranquilo a viagem. Então, voltando lá, com minha mãe do coração, Lourdes, que para mim é minha mãe, ela. Eu tenho duas mães, eu falo sempre, eu tenho duas mães. E ela falou que Deus falou para ela vir embora para o Brasil, vir embora para Boa Vista, Roraima, né? Ela chegou aqui e depois eu cheguei era uma padaria na casa onde me receberam. Mãe Maria, né? A gente por carinho chamava Mãe Maria. E eles receberam a gente, foi legal. Eu havia vendido umas coisas, havia vendido um ouro, algumas coisas e tal, e a gente conseguiu alugar. Mas não foi muito bom a convivência. E Deus me falou, eu vou te sacar daqui. Sabe que tem muita gente que quando está em provações, ele se aproxima de Deus, né? Mas minha proximidade com Deus não era somente em provações. Eu já tinha um relacionamento com o Espírito Santo, só que quando eu estou em provações, essa proximidade se volta mais próxima ainda. Então, fui lá, Deus me sacou, eu dormi na Praça Managarrincha essa noite, eu lembro. Muitas coisas aí. Então, rapidinho aqui, Leris, então, mesmo você sabendo que existe uma promessa de Deus para a tua vida, né? Sai do teu país, vai para o Brasil, que algo tem para você aqui. Em nenhum momento, pelas dificuldades que você passou, em nenhum momento você pensou atrás. Será que realmente é de Deus de eu estar aqui? Eu estou passando por isso e aquilo. Deus, é isso mesmo e tal? Em nenhum momento passou para sua mente essa dúvida, essa profecia, pode dizer assim, que foi liberada na tua vida? Olha, bem a dúvida. Veio a dúvida na minha vida, mas eu estava bem assegurado, sabe? Eu falava sempre para mim mesmo, eu sou portador de uma promessa. Porque desde muito criança, eu tinha uma fé e aquela proximidade, uma coisa de Deus mesmo, como eu falei. Eu estou aqui agora, mas estou visualizando o que o Pai vai fazer comigo. Eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor me entrega isso, eu quero isso. E o Senhor fazia, porque minha fé era focada em isso. Eu poderia ver o problema aqui, mas eu estava como uma águia. Eu voava em cima do problema e eu enxergava lá o que Deus ia me entregar. Então, esperava tranquilo aqui, vai passar por cima, vai fazer alguma coisa, mas eu vou chegar lá. Essa era a minha visão até hoje eu mantenho isso. Então, mas Lourdes, depois disso eu dormi na Praça Managarrincha. Eu entrei em contato porque fui na igreja, porque uma das coisas que eu sempre falava assim, eu sou cristão, então quem vai me ajudar são meus irmãos. Então fui a uma igreja quadrangular, da igreja quadrangular, a sede da pastora Edna, né? Isso foi em que ano, Leris? 2015 para 2016. 2015, 2016. Estava iniciando a questão imigratória ou não? Não tinha começado ainda? Estava forte, tinha muita máfia. É assim, para mim, minha visão, eles estavam pelejando os territórios, né?
Na Venezuela. Na Venezuela, na peleando território, ou seja, esse estado aqui, esse município vai ser meu. Eu sou vou falar assim, eu sou o general tal, esse vai ser meu. Isso, a Força Nacional? Força Nacional, tá? Meu Estava querido. sitiando toda a Venezuela, todo mundo estava perdendo os terrenos, as todo casas, todo mundo. Empresas imensas como a Polar, muitos, elas vai-te embora. Leris, na tua visão, você morava lá, São Félix, né, que você falou? São Félix e Portudais. Tá. O que foi que ocasionou dentro da Venezuela, na tua visão de venezuelano, de alguém que era de lá, não é um brasileiro falando sobre a Venezuela, mas é um venezuelano falando sobre a própria Venezuela. Na tua visão de venezuelano, de uma pessoa que cresceu, que tinha uma família, que tinha toda uma história, que tinha a sua vida, né, dedicada lá àquele povo, àquele país. O que foi que tu viu que aconteceu ou que começou a acontecer dentro da Venezuela para chegarmos a essa crise migratória? Vou falar, primeiro o poder aquisitivo começou a diminuir, Por quê? porque já o governo começou a pegar todas as concessionárias, as grandes empresas e queria que todo mundo dependesse dele. Então o governo assim, te comprava, um exemplo, te comprava em R$5 e queria te revender em R$20. Mas é o que? Isso aí é a ditadura, comunismo Ditadura ou socialismo? mesmo, não ditadura mesmo, porque lá não tem lei. Tem lei, mas não se cumpre, né? A lei, então, era o que estava na frente era o Chávez ou era o Maduro? O Hugo Chávez depois foi Maduro. Foi muito rápido, já estava quase morrendo o presidente Chávez já. Aí foi quando teve toda aquela transição do Maduro. Isso. E o Maduro só melhorou o que o Chávez estava fazendo pro pior, né, no caso. Pois é. E ele tirou. Todas as empresas saíram que estavam gerando recursos da Venezuela? Todas as empresas. É assim, tem informações que são muito confidenciais que eu não posso falar, né? Sim, sim. Mas é assim, o presidente Chávez, ele chegou a meu país, ele chegou com uma verdade, mas o povo era um pouco ignorante, né? Ele falava sobre uma constituinte, né? A reforma constituinte. Beleza. Ele falou que um processo democrático, verdade, é um processo democrático, mas mais embaixo do artículo da reforma constituinte, ele fala que você tem o poder absoluto Da Constituição, né? da Constituição, que você pode modificar qualquer artículo, como você Isso quiser. o presidente, O no presidente caso. Chávez naquele tempo. Então, o presidente Chávez, ele modificou todo... Então o próprio presidente, tá, peraí, então bora aqui, que agora você fica impactado com isso aí, viu, Felipe? Então quer dizer que na Venezuela, o presidente Hugo Chávez, ele mesmo, sem consultar Congresso, sem consultar o povo, sem ter plebiscito e tal, ele mesmo alterou a própria Constituição do país. Ele alterou a mesma Constituição do país, que sempre era respeitada. E foi Como que a população via isso? todo mundo estava distraído. Outra coisa... Ah, legal, bacana você falar isso aí. Então o pessoal Todo mundo não não prestou prestava atenção em política nessa época. Todo mundo tinha dinheiro, eu tinha Ah, 2, 3 sim. carros, tinha 2, 3 Não, carros. e outra coisa, gasolina à Gasolina vontade. de graça. Olha, é importante isso aqui. Eu já fui para Venezuela, o Gabriel, o bacana que diz também, e assim, era o paraíso pra gente. Nossa, Você que tá era assistindo demais, pra cara. gente, você talvez não entenda. A gente que dá divisa aqui, a gente ficava nos melhores lugares, comia as melhores comidas, e você andava 1.800 quilômetros mais ou menos para chegar em Porto La Cruz, e de lá pegar um férreo para Margarita. Você gastava ida e volta mais ou menos uns R$300, e olhe lá se gastava isso, 300 e gasolina. Gasolina. Eu acho que falar isso aí, Felipe, essa despesa dos R$300 não era nem de gasolina, porque a gente colocava, às vezes, bem pouquinho de dinheiro, rodava e não acabava a gasolina, porque Sim, lá era é. praticamente de graça. Esse dinheiro que você falou dos R$300 era, às vezes, a nossa comida, hospedagem Sim, e com tal. certeza. E o pessoal, talvez, que esteja, acredito que muita gente vai ver isso aí, que é um venezuelano, amigo nosso que está aqui, a gente convidou, talvez não entenda. A Venezuela era um paraíso para a gente brasileiro, para você que tinha 2 carros. Os venezuelanos que eu conhecia pagava taxa de luz, taxa de gás e uma taxa de internet. A internet da Venezuela, meu irmão, Excelente. era loucura, velho. A gente está usando agora 500 mega. 500 mega era pobreza para a Venezuela. Você não entende? Eu cheguei aí na Venezuela, na casa de um pastor,
que ele tinha central até dentro do banheiro. É. Tudo frio. Era uma E é loucura isso que eu ia isso. falar, Felipe, sobre isso, né? Teve um dia que eu tive em Porto Ordaz, que a gente ficou num hotel lá, que a gente percebia lá que o pessoal não desligava as centrais, não. Pra Era nada. Direto, meu amigo. Lá é Falei assim, direto, rapaz, direto. direto. Então você podia ver que o país era muito rico sobre isso, né? Então a gasolina em si, a hospedagem, que você falou, R$300 lá, você fazia festa Sim. e era um dinheiro que parece que não acabava tanto e você desfrutava do bom e do melhor. É verdade. Isso aí. Com certeza, a comida, hotel e tudo mais, a paisagem, enfim, um passeio na Venezuela em E si, aí é coisa de aconteceu o louco. que o Leris falou. Todo mundo estava bem, ninguém prestou atenção no que o Hugo Chávez estava fazendo, mudando a Constituição. Parece que ele tirou os ministros do STF, todo mundo. Absoluta. Ele mudou totalmente a Assembleia. Ele pegou um pessoal. Você vai ser ministro da Cultura, você vai ser ministro de Educação, você vai ser. E o cara não sabia nem que era um D. O cara não sabia o que era o A. Ele botou qualquer pessoa, não tinha critério técnico. Não era, tem era nada, simplesmente nada. tu vai ser e pronto. É isso. Ele, como ele era militar, primeiro, ele era um cara estudado, mas ao mesmo tempo não se deixava, ele não usava o conhecimento que tinha, não. Ele era meio bruto, sabe? Meio no completo. Sim. Pois é, porque ele era militar. Mas ele tinha aquela chamada síndrome de Robin Hood, né? Que dizia, eu tô tirando dos ricos para dar aos pobres. Não tinha isso aí? Tinha, mas é totalmente uma mentira, cara. O rico sempre tem. Olha, assim, o rico pode tirar todo o dinheiro do rico hoje, mas amanhã, para a visão que ele tem, amanhã vai ser rico outra vez. Agora, do pobre, ele dava alguma coisa para o pobre, mas estava tirando 4 e 5 vezes mais. Entendeu? Porque tem muitos direitos humanos que pensam coisas que o pobre era para receber e está tranquilo. Mas ele se confirmava, um exemplo, R$5 ou R$10, como falou Lula, né? Entendeu? Ele tem as mesmas estratégias do presidente Engraçado Chávez. tu falar isso aí, viu, Felipe? Rapaz, Tem uma ponte lá que eu ouvi falar que eles chamam lá a Ponte do Lula. É verdade isso aí? É verdade. A ponte do Lula? É, que atravessa a cidade de Bolívia consolidada, porque quem financiou isso foi o Lula. quem financiou foi o Lula. Sim, é uma ponte Não, lá. mas É sério, tem uma ponte lá na Venezuela que acho que foi na época do Hugo Chávez. É. Se eu não estou enganado, foi inaugurado na época do Hugo Chávez, quando ele estava vivo. Foi o governo brasileiro que financiou e pelo Lula, foi ele que fez a inauguração junto com o Hugo Chávez. Eles batizaram como a ponte do Lula. Tu chegou aí nesse lugar? Mas eu passava muito, porque eu escolhia o caminho para ir para a praia, né? Sim. E esse era o mais curto para trabalhar, para atravessar. Mais rápido era desde- pela ponte do Lula. aí atravessa o Rio Orinoco lá, meu querido. Ah, para atravessar o Rio Orinoco. Então, pois o é. Lula era a ponte que Lula ligava. Ponte, isso, o Lula presenteou a Venezuela. Ô, pai, o Lula. Ô, Lula. Ele também apresentou a Chile, apresentou outros Que países. saudade eu não Apresentou tenho muitos de países. ti. Meu querido. Meu Deus do céu. Agora, Leris, outra curiosidade que eu quero saber, eu acredito que muitos que estão nos ouvindo agora pelo Spotify, estão nos vendo pelo YouTube, né? É sobre a questão da tua vinda para cá, né? Sabemos que a tua vinda para cá foi uma promessa de Deus, com tanta dificuldade que você acabou de falar, relatar algumas coisas. Agora me diz assim, hoje, né? Graças a Deus você está bem estabilizado, né? Por exemplo, você tem família, um local, você trabalha aqui, né? Você constitui família, enfim. Eu quero saber de você assim, hoje qual é a tua ligação assim com o teu país? É a questão do Brasil com o teu país. Você vai lá, visita. Quando você está lá, você, poxa, que bom que eu estou em casa novamente, volta para o Brasil. Me fala assim, como é que fica teu coração a respeito entre o Brasil e Venezuela? Olha, desde o tempo que estou no Brasil, eu já fui à Venezuela umas 2, 3 vezes, mas era somente questão de negócios. Era tão rápido que dessas 3 vezes eu fui na casa da minha mãe somente uma vez. A tua mãe tá lá. Não, ela hoje está no Brasil, né? E ela vem e vai, porque a gente tem terra ainda lá, a gente tem umas 1.000 hectares para cuidar ainda, tem pessoas que trabalham para a gente lá, tem pessoas que inclusive estão nas casas que a gente tem lá, que a gente paga um salário para eles. Não, mas peraí, deixa eu ver. Estão na tua casa e tu tá pagando um salário para eles ficarem lá, ou eles não pagam aluguel? Não, sim, não paga não paga, não. A gente paga um cuidador, mas tem uma família cuidando lá, mas a partir disso tem um cuidador que vai dar olho às casas, é como algo de segurança, entendeu? Sim, entendi. Agora, aí na fazenda também tem alguns trabalhadores também de confiança também que estão aí, que a gente paga para eles ficarem aí, para olhar os animais, olhar as coisas. Mas tá? lá o salário mínimo da Venezuela é quanto, Luiz? Eu acredito que sejam uns R$5, mais ou menos. Esse é dinheirão. Um né? salário mínimo é R$5 na Venezuela? Eu acho que é uns R$5.
Mas, rapaz, Não, eu acho que é bom explicar isso aí. porque fica mais ou menos. O poder aquisitivo do dinheiro da Venezuela se desvalorizou tanto, que hoje o salário deles equivale como se fosse os nossos R$5. E compra o que com R$5 no salário mínimo? Uma bala. Uma bala? Uma bala. Meu Deus do céu. Venezuela, hoje em dia, ela não tem mais moeda. Ela tá dolarizada. Então, quando tu vê, por exemplo, a gente vê os caras aí na TV, todo mundo querendo levar o Brasil para um lugar da Venezuela, ser um país assim, vamos a Venezuela, vamos ser livre, vamos viva o comunismo. Quando tu vê essa coisa, isso aí tudo, essa realidade que tu tá falando, o que é o sentimento que tu tem em relação a isso? Olha, eu fico com muito dor no meu coração, sabe? E eu falo com minha esposa, às vezes que acontece isso, eu falo para minha esposa, vamos orar. Vamos orar, eu falo sempre, Deus não permita que esse espírito maligno, porque é maligno, se estabeleça no Brasil. Porque vamos estar claro, o presidente Lula é o segundo chave, né? Ele é totalmente em contra de Deus. E a palavra de Deus diz que é bendita a nação. Cujo Deus é o Senhor. Eu sou o Deus, cara. Entendeu? É então, verdade. o diabo veio na Venezuela, assim, tiraram do trono a Deus e botaram o diabo, entendeu? Colocaram o diabo. É assim, o diabo veio para matar, destruir, né? Tudo isso. Ele está fazendo seu trabalho lá. É o trabalho dele, entendeu? Me abriram uma porta, eu me sentava a fazer. Então, eu fico com muito dor, porque tem muita gente ignorante, ignora muita coisa. E também influencial também. Porque vamos falar assim da parte espiritual. Para o Chávez também se estabilizasse até onde está hoje na Venezuela, eles fizeram muitos ritos. Tudo isso que está fazendo o presidente. Muitos rituais. Muitos rituais satânicos. Eles mataram vários tigres. E chegaram e jogaram os 4 pontos cardeais da Venezuela também. Muito Acho que é interessante falar sobre isso. Peraí, então quer dizer que, além dessa questão de pensamento comunistas, eles fizeram sacrifícios de animais e colocaram sangue em lugares específicos da Venezuela? Da Venezuela. Os 4 pontos cardeais da Venezuela. Inclusive, é uma coisa bem, sabe, são informações muito confidenciais. Também viram... Na verdade, só quem assim, sabe é você que é Venezuela. A gente não sabe, está aprendendo, ouvindo isso agora. Inclusive, tem pessoas que falam, né, que muita criança desapareceu porque foi morta em sacrifícios, tá? E muitas pessoas falam lá que teve um amigo que ele era piloto de avionete, né? Sim. Ele ia deixar em um lugar e falar, fica aqui. Não olha para trás. Iam com as crianças e voltavam somente eles. Entendeu? Meu Deus. Não, e é impressionante o seguinte, que como tem um lado espiritual, quando eu vejo o Bolsonaro falando Deus e família, né? Colocando Deus e família, a gente vê o filhote de Hugo Chávez, que é o senhor Inácio, né, Lula da Silva, Sim. participando de rituais e tal, e a perseguição que é pro Bolsonaro, porque ele tá falando isso, a gente vê realmente que é espiritual. Tudo espiritual. É assim, eu acho que todo povo brasileiro que acredita em Deus e que ainda quer ver o Brasil em pé, deveria orar muito, analisar muito, visualizar, porque, olha, hoje em dia o Brasil está atravessando aquela perseguição ou aquela informação está tão clara que a pessoa não precisa ser muito espiritual para saber que o rito é do diabo, meu irmão. Entendeu? Sim, entendi. Esse cara tá fumando um tabaco, alguma coisa, tá fazendo aquele negócio lá, é o bruxo, é o macumbeiro. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Leris, principalmente para o nosso público que está nos ouvindo, porque o nosso público ele não é exclusivamente cristão, Sim, né? tem muita Verdade. gente que não é. Vamos pensar assim de maneira, vamos falar assim, mais prática, pelo racional. Tirando a questão da fé, que a gente sabe que tem a questão espiritual, a gente sabe, como você falou, que Hugo Chávez, além desse sistema socialista, desse sistema comunista que ele implantou dentro da Venezuela, onde ele tirava do rico para dizer que era o Robin Hood e dava para os pobres, mas fazendo isso ele quebrava a empresa do rico e aquela empresa fechava e depois ele fazia com outro, até que saiu quebrando todo mundo. Beleza, mas vamos deixar de lado a questão espiritual por um momento só. Me diga o seguinte, olhando politicamente,
politicamente e economicamente. A realidade política que o Brasil anda hoje, ou que caminha hoje, você acha que tem algum perigo de a gente se tornar uma Venezuela? Tem algum perigo se o povo não sabe eleger? É um perigo grande, porque tem alguns países em Latinoamérica e no começo do Hispanoamérica, que é a Argentina, foi uma aliança que fizeram alguns homens que todos são, vamos falar do candomblé, todas essas coisas. Então o propósito dele é destruir. Então eles querem controlar toda essa massa economicamente para implantar somente o mesmo governo, tá? Que é talvez um exemplo em Argentina. Um exemplo está aquele cara lá, mas quem governa não é ele, é aquele cara de Cuba, entendeu? Ah, o cara de Cuba. Aquele Entendeu? governador, aquele presidente do Peru também é assim? Também é assim, aquele presidente assim, por isso é que esses países que estão sendo infeccionados pelo comunismo estão sendo muito afetados economicamente, porque primeiro são pessoas totalmente despreparadas e o que tem na cabeça é destruir. Mas só que as pessoas falam que o socialismo, ele é algo que cuida do ser humano, que ele pensa em partilhar, que ele pensa que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Ele vende uma ideia muito bonita. Mas o que o socialismo trouxe para a Venezuela? Trouxe foi miséria, muita miséria. É assim, o socialismo, indiretamente, ele faz que as pessoas fiquem no comodismo. E uma pessoa que está recebendo tudo no final do mês, uma pensão, ela não vai procurar trabalhar, nem estudar, nem se formar, nem fazer nada. Então essa pessoa não se vai se capacitar para a vida, então vai por duas gerações. Voltando a isso da expropriação, o cara chega e bem expropriar minha empresa. Quantos trabalhadores não ficaram desempregados, que eram pobres? Está resgatando o pobre? Não. Está fazendo que ele fique mais pobre. Está criando mais pobres. Mais pobre. Ele ia acabar com a pobreza, assim, matando aos pobres, né? Sim, cara, é triste, porque isso aí que você falou é uma realidade que a gente está aqui vivendo próximo. É muita gente vindo para cá. Verdade, o Brasil não tem noção de quantos venezuelanos entram aqui todo dia, né? E assim, um estado não tem capacidade de suportar uma nação. E a gente sabe que aqui as fronteiras estão abertas e por mais que digam tá fechada, são 15 mil quilômetros. Os caras vão pelo caminho que eles chamam da trouxa, não chamam? Trouxa, né? O caminho da trouxa. Então, as pessoas não têm noção de como isso destrói uma nação. Verdade. Se você falou, é verdade. A pessoa recebe do governo e não se preocupa em estudar, em correr atrás. Então o sertão aí, o sertão, como falou Lula, eu dou 10 reais para ele, ficam tranquilos, entendeu? Exatamente. Mano, o comodismo é uma coisa que interjecta as pessoas. Não fecha a visão, a pessoa deixa de ler, deixa de se informar. Cara, pero por que eu tô recebendo 10 reais se eu posso receber 5 mil? Sim. Tem Esse é o alguma coisa capitalismo, errada, é né? verdade, isso é bom. Pois é, uma das coisas, eu gosto muito, vou te falar, socialismo, não, eu gosto do capitalismo, porque assim, ele cara, tu quer ter um carro, tu tem que trabalhar, entendeu? Tu tem que trabalhar, a pessoa vai ralar, vai fazer isso, porque a pessoa que quer ter alguma coisa, tem que trabalhar. Eu dou graças a Deus, Deus me ha abençoado muito. Mano, mas eu trabalho pra caramba. Não, acho que Entendi. tu já trabalhava lá, então tu não sentiu muito. Pois é. E quem não trabalhava lá vivia como tu tá falando, recebendo do governo. Pois é, apesar de que eu tinha 2 empresas de refrigeração, eu me virava, eu tocava à noite com um monte de orquestra. Os sábados eu dava aula em um conservatório de música também, o Orfeu Omega também. Entendeu? Sim, se virava, né? Não tinha que me virar. Eu me virava, graças a Deus eu tinha a capacidade. Mas aquela pessoa que somente sabia era um exemplo. Só serviço geral, né? Botou Sim. uma lâmpada. Vem aqui, tu me explica como fica essa pessoa. Meu Deus. Leris, mas diz Entendeu? pra gente assim, pra nossa audiência, pro nosso público, qual foi o momento que você decidiu deixar o seu país, o seu lar e buscar um novo horizonte? Qual foi o momento assim que você disse, não, cara, agora é a hora que eu tenho que cumprir aquilo que eu ouvi da minha mãe, né? Você disse que ela falou, vai pra Boa Vista. Qual foi esse momento? Pois é.
Tava buscando uma forma de voltar a esse episódio aí. Sabe que para 2015 2016 já Deus havia conversado comigo. Eu via saindo da expropriação de nossas terras. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou agora como capelão. Capelão é uma pessoa que está encarregada de organizar as filas, que controla os tráficos de todo o alimento a nível nacional. Por mais que seja sempre assim, por mais que seja a gente botar uma familiar 3 e 4 vezes na fila e isso estava errado. Sim. Falei para Deus, meu Deus, eu me despojo de tudo isso aqui. É algo totalmente injusto o que a gente está fazendo, porque todo mundo queria ser capelão, mas naquele tempo o cara tinha que ter dinheiro para pagar aquela plaquinha, entendeu? Ah, sim, entendi. Então eu falei, Deus falou comigo, o Senhor me deu uma resposta. Deus falou lá na cozinha da minha mãe, lavando a louça. Deus falou direto comigo e eu falei, já é hora. Vou ficar aqui, não vou nem olhar para trás, meu Deus, vou me embora. Eu sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai abrir as portas. Mas tu não saiu fugido de lá, não, escorrendo de ninguém, não, né? Não, querido. Gente, graças a Deus, né? Graças a Deus. Pois Veio na paz. Mas tu chegou, como foi essa tua chegada, assim, no Brasil? Tu sofreu, foi legal, foi feliz? Teve alguma dificuldade quando tu chegou em Boa Vista, no Brasil? Teve. Não, tu chegou no primeiro dia, dormiu numa praça aqui, né? Após que havia gastado já o dinheiro, né? Que eu acho que alguém havia pegado o meu dinheiro e falou que havia acabado, entendeu? Você chegou a morar em Pacaraí, mas você veio direto para Boa Vista. Veio direto. Deus falou para mim que tinha que vir direto para Boa Vista. Não parou nem para tomar uma água lá. Não, amigo. Pois, mano, e assim, né? Eu cheguei, Deus falou comigo, eu vim para cá. E chegando, me receberam na igreja, me receberam uma casa de Mãe Maria, que a gente falava de coração, né? Uma padaria e tal. Foi legal, receberam a gente com um monte de cachorro quente. Sabe aquela coisa que o cara vem da Venezuela, o cara vem e fome mesmo. Vem com fome, é verdade. Mano, Chegou magrinho. Meu Deus, eu te mostrei a foto, meu Deus. Rapaz, a gente tem que botar essa foto Essa depois. foto rapaz, Manda pra mim, pra eu mandar pro Denis, nosso produtor. A estrutura do bacana, então. Mano, faz isso comigo não. Olhei assim. Quantos quilos, mais ou menos, na época? Mano, eu acho assim, mentira nenhuma. Eu acho que eu não tinha 70 quilos, mano. Muito mais. Eu sou alto, cara. Eu tenho Qual é a tua altura? 1,79. Então pra quem tava pesando, não chegava nem 70, tava magrinho, né? Tá, mas parecia um palo de fósforo, meu querido. Esse microfone aqui, ó. Então, mano, fui alugar, acabou o dinheiro, a convivência era ruim demais. Deus me falou, vou te sacar daqui. Sim. Deus me sacou, dormi na Praça Managarrincha. Depois eu fui na igreja, eu falei, meus irmãos vão me ajudar, eu sou cristão. Fui na igreja quadrangular. Lembro que eu paguei uma lotação naquele tempo. O lotação, meu amigo, você me deu volta em toda Santa Teresa. A igreja estava atravessando aí. Eu falei, meu Deus, o que faz a gente não conhecer, né? Sim. E, bom, conheci o pastor Enoque aí, que eu honro publicamente. Deus abençoe a vida do pastor Enoque. Ele está morando agora em Manaquiri com sua esposa. Lá do Santa Teresa. Ele é Santa Teresa. E ele chegou e ele me acolheu. Ele foi o teu primeiro contato no Brasil ou teve alguma outra pessoa? Não, ele foi meu primeiro contato no Brasil. Ele foi e me acolheu. Ele me falou, apresentou para o Ministério de Música, aí os meninos aí, que você já conhece, e me receberam legal. Aonde você ficou? Tipo, onde foi teu local de dormir e tal, tua acolhida? Foi lá com ele? Bora lá. Assim, ele me deixou dormir uma noite lá na casa dele e ele falou, fica tranquilo que vamos resolver essa situação aí. Fica tranquilo. Eu saía desconfiado, né? Como toda pessoa, cara, eu tô conhecendo esse cara agora, né? Eu tracei para cá. Cara, me deram o melhor quarto de lá da casa deles. Depois me contou o testemunho, né? Que eles quando vieram para Boa Vista, eles estavam na mesma situação que eu, porque eles são de Manaus. Eu falei para ele, vem para cá. Eles vieram para cá fazer uma obra. E ele falava assim, sabe por que eu te ajudei? Porque assim como você teve, eu teve um dia. E falando de gratidão, mano, tem muita gente que vai entender e vai te ajudar porque sabe o que passar por isso. A experiência abre o coração de muita gente. Então, ele dia seguinte, veio conversando com a pastora Edna, né? E ele falou assim, olha, a pastora Edna
temos um apartamento por lá da Igreja Quadrangular, agora lá em Santa Teresa. Na rua Tambaqui, não sei se vem um apartamento que diz Vila Quadrangular, em azul. Perto da igreja do meu sogro aí, da Vida Abundante, na curva. E, mano, isso aí era, meu Deus. Eu Lotado. tive que entrar aí, tá repreendido, diabo, sai daqui. Porque era difícil. O clima era pesado. Meu irmão, isso era, meu Deus, as paredes estavam todas rachadas assim, estava com tinta preta, o chão estava quebrado, o teto estava com buraco, era uma coisa horrível. Mas eu falei para o menino, a gente vai dormir hoje aqui. Veio alguém com você? Eu vim com um amigo meu, baixista, que hoje está em Camboriú. Camboriú. Ele não se deu muito bem aqui, então Ah, legal. tá por lá pro Camboriú. E assim, a gente começou a trabalhar. O pastor falou para mim, o pastor César falou para mim, o que vocês precisam? Não, a gente precisa pintura, precisa cimento, precisa isso. Graças a Deus, desde os 8 anos trabalhando em uma empresa de uma construtora, a construtora do meu irmão, né? Imagina se não fosse adquirido aquele conhecimento daquela vez, porque eu sou pedreiro também. Só que hoje em dia... Mas o cara é quase tudo, hein, bacana. Pois é, sou pedreiro, sou eletricista, sou ceramiqueiro, trabalho com porcelanato. Tive que aprender de muito cedo, mano. Rapaz, o Enoque vai gostar de saber disso aí. Né? Um abraço pro nosso irmão Enoque aí. Enoque. O Enoque é um MacGyver, mano. O Enoque é MacGyver, o cara sabe fazer tudo, meu. Pois Bom, é. Leris, outra coisa que eu também quero saber é que... como é que chama aquela palavra mesmo que o cara constrói instrumento? Faz, né? Luthier é fabricante. Isso. Quando você começou a desenvolver essa área, né, de consertar, enfim, construir, como foi a aceitação do pessoal para mostrar o teu serviço, o teu trabalho? Ficou naquela, será que tu é bom mesmo no que faz? É isso? Foi com desconfiança? Os primeiros, graças a Deus, eu não tive nenhum cliente com desconforto, ou seja, nenhum cliente que não gostou do meu serviço, porque eu fazia um serviço e ia para o meu professor, né? Senhor, isso aí, como ficou? Tal coisa, né? E ele dá um jeito lá. Ele falava para mim assim, no começo, meu amigo... Mas isso na Venezuela ainda. Isso na Venezuela. Ele ficava assim olhando comigo, será verdade que é em sério, somente brincadeira? Ele olhava que eu tinha potencial, mas ele ficava com um pé atrás, porque ele não queria perder seu tempo também, entendeu? E ele, depois que comecei a fazer as coisas, ele começou a se interessar mais por me ensinar. Inclusive, teve algumas técnicas que ele não me ensinou, que eu aprendi somente observando. Porque em mais de um cascudo levei também, tá? Então, ele disse, não, pô, vem aqui. E aqui no Brasil, Leris? Aqui no Brasil, graças a Deus, olha, até o dia de hoje tá tudo tranquilo. Quebrou muito instrumento, não, Leris, por aí? Racha demais, não é brincadeira. Não, mano, olha, eu assim, já falando da parte na Venezuela, eu já com 11 anos, eu regulava instrumento de guitarrista muito conhecidos já. É um prodígio, né? Mano, é Deus, 11 anos. Mano, e fui cada vez, olha, eu via 24 horas, você 24 horas vendo essa coisa, vendo madeira, tipos de madeira. Uma das coisas que isso é muito importante aqui, que me ajudou a me focar muito, é que eu não conheci meu pai, tá? É mesmo. Eu não conheci meu pai. Cara, conta pra gente então como é que foi essa tua infância, tipo, que você falou que quando você ainda estava no ventre da tua mãe, foi legal essa história, tipo, de ela colocar e ela dizer que você se acalmava, e aí depois quando você cresceu, ela usava também a mesma técnica. Mas como foi crescer só com a mãe e não ter a figura do pai? O que foi que aconteceu para você não ter seu pai? Mano, é assim, por alguma coisa minha mãe não me deu essa informação. Nunca teve essa curiosidade de perguntar dela? Já tive, inclusive tem pessoas que falaram, eu sou teu pai. Falando para mim, e olhar para ela assim. Com quantos anos? Mano, eu tô falando 17 anos, 16 anos. Aí tu olhava pra eles, era a cara do bacana, e dizia, não, tu não eres meu papá. Tem um cara que inclusive... Não é a mamãe. Teve um cara que, inclusive, ele ia até minha casa a buscar e ligava para minha mãe, por que tu não fala para ele que ele é meu filho? Ela olhava para ele assim, é jaca, mano. para de jaca. Agora, Léo, tocando nesse assunto aí sobre a questão da paternidade, isso em nenhum momento, assim, atrapalhou a sua caminhada com Jesus, as suas convicções, o seu alvo, a sua meta? Teve um momento que você parou na sua vida, como o Gabriel acabou de falar, assim, porque sabemos que muitas das vezes, ou
em todo tempo não é fácil você ter uma caminhada, né? Não ter aquela figura paterna ali, né? Para te aconselhar, te dar uma... Enfim, ter uma pessoa, um homem ali para estar te direcionando. Teve um momento na sua vida assim que deu vontade de você desistir de tudo devido a isso? Olha, eu dou graças a Deus pelo relacionamento que eu tenho com ele desde muito cedo. Primeiro eu tive que amadurecer muito cedo, tá? Não é fácil o menino crescer sem seu pai, com uma mãe que trabalha 24 horas. Mesmo sendo caçulinha, não foi, não passaram muito a mão na cabeça, meu caçulinha e tal. Meu querido, meu Deus. Conte aí, solta a língua. Vou te falar, já falando isso, minha mãe, ela era muito rígida, né? Daquele tempo, meu irmão. Apanhou muito. Meu querido, tu é doido, até com fio, com coisa, eu apanhei com Então, tudo. aprontava muito também, né, Léo? Mano, às vezes eu queria fugir, mas pra minha mãe falava assim, tu tem que estudar. Tu tem que estudar. Tem que estudar. Porque, primeiro, minha mãe é uma mulher de Deus, sabe? Apesar do caráter dela, da forma que ela me criou, eu admiro muito minha mãe, cara, porque somos 8 meninos, ela teve que lutar, mano. Quantos homens e quantas mulheres? Mano, somos 5 homens e 3 mulheres. Minha irmã, mano, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, sabe? Ela talvez não me deu aquilo de que todo o tempo, minha caçulinha, eu entendo, ela trabalhava muito, cara, para levantar 8 meninos. Foi forte, mãe tinha que ir para as terras, tinha que ir para as coisas. Ela foi a cabeça, Vocês tinham mano. produção tipo assim, de plantação? Muito plantação. Plantava o quê? Plantávamos milho, macaxeira, berenjena, chicoira, que é cheiro do índio, né, em Maranhão. Eu sou agora. Mano, absolutamente tudo. Limões, goiaba, absolutamente tudo, mano. Lelis, a gente percebeu um momento agora aqui, quando você começou a falar da sua mãezinha aí, da sua mãe, você se emocionou um pouco sobre isso. Agora, conte aqui para nós aqui, teve algum momento assim que você presenciou alguma situação que a sua mãe passou por defender a família, por criar vocês? Você chegou a presenciar alguma situação que isso marcou você até hoje? Sim, teve situações, né? Sobretudo com a família, né? Com a família, que minha mãe era muito dada a seus filhos. E minha mãe, por questão de estar assim, de ter 8 filhos para criar, ela não quis namorar com ninguém. Então ela se sentia assim como pressionada. Não, que tá com esses meninos, tem um cara aí que tal coisa, você rejeitou a fulano, tal esse. E isso... Era de uma forma de proteger vocês. É a questão de que, não, se for para bater nos meus filhos, maltratar, eu não vou querer ninguém. Isso é uma forma... Eu vou te falar, e eu fui muito ferido de criança, só que dou graças a Deus, né? Dou graças a Deus porque ele sempre esteve aí trabalhando no meu psicológico, tudo, cara. Dou graças a Deus por isso. Minha mãe, ela sempre o primeiro que eu lembro da minha mãe é minha mãe bem de frente de mim com uma Bíblia. Cara, que legal. Assim. Me ensinando, cara. Me ensinando. É assim, tá. Desde muito cedo. É assim, eu criei... Foi Deus mesmo, eu criei certa enveja entre meus primos também, porque eles sempre perseveram que havia algo diferente na minha vida. Inclusive eu tenho uma cicatriz aqui, né? Uma vez um primo tentou me matar, ele pegou... Conta essa história aí pra gente. Ele falou, tu todo sabe, ele falou assim, estava no quintal da casa da minha mãe. Chamou de sabidão. É sabidão. Que aqui no Brasil a gente fala sabidão. Sabidão, né? Que tudo sabe, então é um sabidão. A gente não tem a culpa de saber, mano. A gente simplesmente estuda. E assim, ele perguntava qualquer coisa, eu sabia, e ele tô com raiva de ti. Com raiva de ti, tu sabe demais. E eu tava assim, pegou um bloco assim de cimento e tacou na minha cabeça, mano. Que coisa, hein? Pá, mano, Quantos anos isso? Eu acho que eu tinha uns 9 anos. Era um prodígio, né? Com 9 anos eu sabia de tudo. 9 anos, cara. É assim, e eu lembro que quando eu voltei em si, eu tava já dentro da casa da minha mãe, deitado, entendeu? E foi Deus, e desse tempo eu não tive um relacionamento muito bom nem com meus primos, nem muito com a família da minha mãe. Eu estava focando nos meus estudos. Na escola, eu vendia lápis, vendia caneta, eu me virava, mano. Porque apesar de que não tinha meu pai, tinha coisas que eu queria. Mas além, minha mãe, ela trabalhava tanto, que a gente não conseguia, né?
não conseguia cumprir com algumas coisas talvez pessoais nós. Então eu falava, olhava assim, minha mãe está fazendo isso, então eu tenho que dar um jeito. Eu não tinha pai, mano, eu tinha que dar um jeito. Sim, é verdade. Então eu vendi lápis, tudo, cara, tudo. A vezes uns 7 anos. 7 anos eu trabalhava já com meu irmão na construtora. Ele falava para mim assim, faz isso, não se faz assim, faz assim. Ele falava, a vezes até eu chorava, porque era uma criança, mano, 7 anos. Ele falava, algum dia você vai me agradecer. Eu agradeço meu irmão Tisso por essa iniciativa que teve comigo. Inclusive, minha primeira guitarra que eu comprei, estava um senhor trabalhando assim, levantando uma parede. E eu falei para ele assim, senhor, você me dá trabalho? Moleque, tem que trabalhar para quê? Olha, eu quero comprar uma guitarra. Minha primeira guitarra eu comprei foi batendo cimento, né? Para ele. E eu ganhei essa semana, eu comprei minha guitarra e fiquei muito feliz, mano. Desculpa aí. Mas não foi fácil. Mas Deus esteve no meio sempre. Eu agradeço a Deus porque na verdade, cuidou de mim por tanto tempo. Até hoje. Por isso é que minha fé é tão assim, mano. Alguma coisa que você percebe é que eu sou muito grato. Eu valorizo a graça de Deus que tem em você, em todo mundo, valorizo todo mundo, porque Deus quer fazer alguma coisa com cada um de nós. E Deus cuida de cada um de nós. Então eu valorizo muito cada quem que tem do meu lado, seja quem for, ele vai ter meu respeito, meu valor. Então, Leris, podemos dizer que a sua caminhada, podemos até hoje, né, e sabemos que o amanhã pertence a Deus, até hoje podemos dizer assim que, como você falou, né, é de você, desde pequeno, ver aquela imagem, a sua mãe com a Bíblia, lhe instruindo, dizendo que o caminho é esse aqui. Então, podemos dizer assim que a sua mãe colocou você no caminho. Colocou. E dizer assim, como a palavra mesmo diz, né, colocar aí o teu filho no caminho que deve andar, que ele Sim. não se desviará quando estiver bastante velho, né? Então, você está vivendo isso. Estou vivendo isso. É assim, foi também uma ordenança que Deus deu a ela antes de eu nascer, né? E quando eu nasci, a irmã falou, ela falou para ela, ele tem que ser instruído na palavra, porque ele é um escolhido. Falou assim para ela. E o conhecimento, as coisas, os ataques, de muito cedo. Antes de eu nascer, o diabo tentou matar minha mãe. Teve que nascer. Queimaram um ônibus, naquele tempo teve um golpe de Estado, né? Que deu o exército lá. Foi quando a primeira vez que, casualmente, o presidente Chávez começou a fazer fama. Ele é um ônibus e ela pegaram aquela bomba de gás lacrimogêneo, né? Sim. Esse aí. Jogaram nela e ficou enrolado na saia dela. Minha mãe é uma mulher que gostou muito dessa. Ela falou, eu sou uma mulher de Deus, eu vou usar saia, né? Eu respeito a postura da minha mãe. Ficou enrolada na saia e ela estava se afogando. E ela gritou só assim, Deus me salva. Ela estava grávida de mim. Ela sentiu quando pegaram no pé dela assim, tiraram ela e botaram lá fora do ônibus, mais de 5 metros. Ela depois saiu correndo para uma casa e dava volta lá em uma casa lá. E a mulher falou para ela assim, você é cristã, né? E falou para ela, e você está grávida de um propósito de Deus. E falou, sim. Você me conhece? Não, olha para cá. Quando olhou para o quintal, estavam uns pitbull imensos. E falou para ela, nem meus filhos dão comida para eles, somente eu. E você estava lá correndo no meio deles e eles não fizeram nada para você. Caramba, que loucura, hein? Foi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Uma mulher chegou para tua mãe e falou, você vai ter um filho. A tua mãe falou, tá 10 anos que eu não... Tá deixando que não dou nada. Sim, que não tem nada. E a mulher, não, daqui a um ano eu vou voltar e você vai me mostrar o seu filho. Aí foi quando... Então, assim, é uma vida... realmente com um propósito. Você é um propósito de Deus. E eu acho assim que, claro que tem muita coisa que a gente poderia estar conversando contigo. A história assim, dá para fazer podcast 1, 2, 3, 4, né? Porque muita coisa, muita informação. Infelizmente o nosso tempo é limitado, né? Verdade. A gente já está 1 hora e alguma coisa aqui falando sobre isso, mas eu sei que realmente... a vontade de Deus é soberana e fez com que você viesse para cá. E hoje você é casado com uma mulher fantástica, né, que a gente conhece, que é muito conhecida a nós.
fazer só uma pergunta para você, Leris. Graças a Deus você está bem Sim. estabilizado. Graças a Né? Deus. Você adotou o Brasil como a tua casa e você tem tido muitas respostas boas. É por isso que você está aqui entre nós. Graças a Deus por isso. Mas quais os teus planos a partir de hoje, de agora? Vamos supor, 2021 já está indo embora, podemos dizer. O que você tem planejado? Quais os teus sonhos, teus projetos? Fale para nós. Olha, meu sonho aqui é ser uma loja de instrumentos musicais. Vou te falar, tem lojas que tem um irmão lá que talvez tem possibilidade de pagar uma parcela de instrumento de R$500 por mês, mas tem um que não tem essa capacidade, sobretudo no interior, porque eu ministro muito no interior. Então eu quero ajudar. Eu faço obras de caridade, eu dou graças a Deus, não gosto de falar isso, mas eu ajudo a África. Com o pastor legal. Nilton Santos, eu ajudo, eu dou instrumento. Tem pessoas no interior que eu dou instrumento para ele. Eu falei para Deus, Senhor, você me abençoa aqui, eu vou abençoar mais pessoas. Agora eu estou mandando agora um instrumento para Angola e dou glória a Deus. Eu sei que minha bênção não depende do que eu estou fazendo, senão essa é a chave que vai abrir ou que vai chegar. Isso aí que o Léo está falando é interessante, viu? Bacana, Felipe. Eu posso falar que eu lembro que eu tinha um violão lá, acho que era um violão pretinho, né? E eu falei, Léris, eu tenho um violão, cara, não sei se tu vai querer ele e tal. Aí ele, cara, me dá porque se eu não ficar, eu vou dar para alguém. E aí eu pensei assim, pô, mas tem que arrumar, né? Ele, não, vou arrumar, vou dar um jeito nele e depois eu abençoo alguém. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque era um violão, não lembro se era de nylon, mas assim, para quem está começando, para quem está precisando, para quem não tem um violão e você ganhar um violão, cara, é algo maravilhoso. Agora eu queria te pedir, Léris, antes de da gente concluir esse podcast maravilhoso com você, queria primeiro te agradecer, queria dizer para você que é uma honra, né, poder ter pessoas como você compartilhando da tua história, compartilhando dessa sensação de como que foi a transição de você estar na Venezuela, vir para o Brasil, que eu tenho certeza que você enfrentou dificuldades, enfrentou tribulações, mas eu queria te pedir agora, nesse momento, exclusivamente, quero pedir inclusive licença a você que nos ouve pelo Spotify, ou você que nos assiste pelo YouTube, para que você mande um recado em espanhol, para as pessoas que são também de mesma fala hispânica, né? Que falam a mesma língua que você, para que você diga para elas qual é o recado que você daria para você mesmo na Venezuela de antigamente, morando hoje no Brasil. O que você falaria para elas? Eu queria que você falasse em espanhol e depois você traduz. Olha, se você tem uma palavra de Deus, não espere atravessar circunstâncias, situações para começar a hacer a voluntad de Dios. Si Dios te dijo, anda para un lugar, anda porque ya tiene todo preparado. Dios cuando te da una orden tiene que cumplirse luego, porque tiene que cumplirse ya, porque Él quiere hacer cosas grandes contigo. No espere para mañana, que acredite en Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas, Él sabe lo que hace. Él controla los tiempos, controla todas las situaciones y Él quiere hacerte un vaso útil en su obra. Aquellos que me escuchan que no conocen a Dios, Jesús le ama. Yo soy un testimonio viviente y les digo, Dios es fiel, Dios es grande y Él quiere bendecir sus vidas, así como bendijo mi vida. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você desse uma palavra para os brasileiros que nos escutam e que você falasse para eles um conselho de um venezuelano que viu o seu país ser destruído e que você hoje mora nessa pátria. Eu já lhe ouvi falar isso. Você ama o nosso país, você ama a nossa terra de Roraima, que é uma terra abençoada. Um abraço, um cheiro para todos os nossos roraimenses, roraimados, os nossos imigrantes que também, os macuxis. Eu queria que você deixasse um recado para os brasileiros que estão nos ouvindo ou nos assistindo sobre a questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil, um alerta. O que você falaria, tendo toda essa experiência que você tem? Eu olho hoje em dia para a situação que está atravessando o Brasil e o conselho que eu dou é, primeiro, que analisem tudo, se informem, procurem informações de onde vêm as coisas,
porque isso será verdade, será mentira. Olhem um pouco o passado e comecem a equilibrar as coisas. Comecem a ver se aconteceu isso. Hoje o que estamos vendo no Brasil é consequência de coisas passadas. Que vem uma pessoa querendo ajeitar, primeiro tem que organizar a casa para começar a fluir as coisas. Então são consequências. Então hoje eu recomendo o Brasil analisar, pensar muito. Temos duas escolhas. Se é o Deus, o diabo. O diabo vem para destruir, mas Deus vem para trazer uma oportunidade para o Brasil. A gente tem que abraçar o que Deus dá, porque tem nações que Deus não dá uma chance, mas hoje em dia Deus está dando uma chance para o Brasil. Então a gente tem que saber uma boa escolha. Acreditem muito nos milagres, acreditem muito que Deus é real, acreditem muito que Deus fala com as pessoas. Deus está aqui disposto a consolidar as famílias. Não aceitem quem queira destruir sua família. Fique afirmado em Deus, porque Deus quer fazer grandes coisas com o povo brasileiro. Deus abençoe a todos vocês. A Roraima, eu amo. Mano, eu amo Roraima. Eu estava na Argentina em 2019 e Deus falou, tu vai para Roraima. E eu, meu Deus, eu não tenho um centavo, não tenho nada. Deus falou para mim na Praça Páscoa, falou, eu vou mexer as pedras lá. E eu vou fazer que você volte para lá. Deus falou para mim, o avivamento do Brasil. Falo assim, que Deus falou para mim, porque Deus fala, mano. Tenho uma convicção total que Deus fala. Ele falou para mim, o avivamento vai começar em Boa Vista, no norte do Brasil. Eu conheci um monte de coisa e por lá fora, o avivamento aqui é diferente lá. Ele falava, não, vocês são esquentadinhos, são mais diferentes. Deus vai honrar o povo de Roraima. Ele lá fora está esquecido. Mas Deus vai fazer que esse esquecimento se faça raridade. Eles lembrem, não, Deus também formou lá uma nação. O povo de Israel, por muito tempo, não era reconhecido. Mas depois de um tempo, Deus se fez presente, começou a fluir em Israel e falou, eu estou aqui. Então, agora Israel é uma nação. Então, Deus vai honrar muito essa nação, esse estado aqui de Roraima. Eu falava para o nosso irmão bacana, né, Cleilton, né? Eu fiz muitas viagens na Venezuela. 3 viagens desde que eu estou aqui. E uma das viagens, eu ficava tão agoniado por chegar outra vez no Brasil, que quando eu passava aí o Pátio Roraima, eu chegava, em minha alma, fazia, estou em casa. Diante os olhos de Deus, estou querendo. Eu sentia assim, estou em casa. Eu conheci uma pessoa assim, o pastor Marco, ele é curitibano, ele fala que quando ele vai para os Estados Unidos, ele sai logo do avião, pede um café latte, e ele toma, e ele fala, estou em casa. Ele se sente mais americano que o brasileiro. Então, o coração de nós, onde a gente é acolhido, ele fica aí. Graças a Deus me falou também na Argentina, me dijo, tu vas a conhecer uma filha do meu linhagem. E eu falei, meu Deus, e Deus me lembrava que por um monte de profeta falava para mim, eu tenho uma mulher do meu linhagem que eu te escolhi. Cometi um monte de erro, muita coisa, como qualquer outra pessoa, né? Que Deus está formando o seu caráter, né? Porque a gente tem um aprendizado. Mas quando eu cheguei aqui, Deus e falou assim, eu estou escrevendo a tua história. Conheci a minha esposa, que é uma bênção, amo minha esposa, Deus abençoe, uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, sabe aquela pessoa que está conectada com você? E você às vezes nem precisa falar nada para saber o que realmente vai acontecer ou está acontecendo. Não, é Deus, quando Deus está no assunto, olha, e Deus tira de um lugar e junta. Entendeu? Deus falou para mim, eu não vou me importar de te arrancar de onde você estiver para te botar para fazer minha vontade. Eu sou o que te criei, eu fui que te criei. Eu vou fazer minha vontade. Deus falava para mim. Eu falei, meu Deus, estou aqui dos pés, me quebra, mas não me deixa sair da tua presença. Então, tem uma mulher maravilhosa. Deus abençoe minha esposa. Mano, simplesmente eu estou vendo se cumprir as promessas de Deus em minha vida. E assim, Deus falou outras coisas, mas que todas se cumpriram. Deus falou, teu nome não vai ficar esquecido. Teu nome... Que me falou assim, eu acho que já falei lá no grupo, quem me estabeleceu aqui não foi um homem, foi Deus.
E Deus se agarra aí, porque fui eu que estabeleci. Mano, e dou graças a Deus que até agora Deus ha usado minhas mãos, Deus ha usado minha boca, meus pensamentos para abençoar outras pessoas com os trabalhos que Ele me abençoa. Sabe, é muito bonito quando eu vou no interior e eu faço uma doação do violão para alguém e ver, mano, qualquer pessoa, uma criança chorando e falar graça, obrigado, Deus te abençoe. Eu queria um violão, entendeu? Essa é uma satisfação. Ou quando vou em alguma igreja e acontece alguma coisa no som, eu vou lá, não, fica tranquilo, pai, resolve o problema. Deus te abençoe, Lery. Mano, isso é muito grande, entendeu? Deus me colocou aqui para abençoar. Agora, sim, Leris, o que a gente, como roraimense, fala quando come um tambaqui com farinha? Eita, tu é doido. Tu é doido. É roraimense mesmo, meu padrão. Pessoal, é isso aí, viu? Valeu, bom demais esse podcast. Deus abençoe vocês. Tamo junto, olha, é roraimense mesmo. Diz pra nós seu contato, rede social aí. Diz pra gente aí. Pessoal já contratar os seus serviços, diz aí pra nós aí. Olha, antes de eu me despedir, eu quero resumir uma coisa aqui. Sim, Posso, sim, né? sim, pode. Mas Lourdes me conhece. Eu conheci ela, tive o privilégio e ela cuidava de mim, ela me dava comida, me dava Lourdes tudo. é lá do Pará. Do Pará, minha mãe do Sim, coração. sim. Depois que aconteceu tudo, eu soube que ela foi o anjo que Deus mandou para cuidar de mim. Cara, ela falava para ele, meu filho, você está muito magro, você tem que comer. E fazia aqueles mocotó, fazia aquelas buchadas, coma. E eu, meu Deus. E assim, Só comida leve. pois é. E é engraçado porque ela é professora de português. E ela vem para cá, 4 meses, direto. Eu dormia, mano, aqui com o caderno aqui, eu lembro o caderno verde, que eu acho que tem meus documentos ainda. Dormia aqui com as palavras aí, que oi, bom dia. Eu Escrita, né? Tudo escrito. todo escrito, o significado. Mano, aqui, dormia aí. Olha, eu tenho calo no meu joelho, cara. Eu sou uma pessoa que eu oro muito, em aquele temporal, mais todavia. Eu falar, meu Deus, o menino, em aquele tempo, o menino que estava comigo, ele foi, vou falar, usado por Deus e usado por o capeta. Ele falou, tem que procurar falar alguma coisa aí, porque tu não vai conseguir nada aqui. E eu chegava em casa e eu chorava, né? Eu chorava, porque era meu amigo, mas vem de um amigo falar isso, mano, é difícil. E eu falava para Deus, o Senhor me ajuda a falar português, a entender, me ajuda. Em 4 meses, mano, a gente foi na Tade TV. Pergunta quando custa esse ferro aí. Pergunta quando custa tal coisa, essa TV, tal coisa. Em 4 meses, antes de eu tirar meu CPF, eu fui na São Presente. O pastor Enoque falou comigo. E eu falei para mim, eu sou profeta. Eu peguei uma guaspa amarela que tuvo um tempão lá. E eu testei. E eu falei, pastor Enoque, eu vou trabalhar aqui nessa loja. E assim foi, mano. Assim aconteceu. Quando o Levi me ligou, eles me falaram para mim, eu tenho uma semana esperando o Senhor entrar em contato com nós. Porque nesse tempo não tinha internet. E que trabalho espera uma semana para alguém, mano? E falaram para mim, você fala português? Mano, eu tô falando português com você, né? E falou, venha para cá com nós, mano. Eu estive lá e foram uns meses muito próximos para a loja. Maravilha. Deus abriu, Deus falou para mim, você vai sair agora aqui, abrir seu próprio negócio. E assim foi, mano. Qual é a rede social que a gente até brinca lá no grupo, lá, que o pessoal da Índia, o pessoal da Todo mundo os seguindo árabes, você, o chinês, Muito árabe, graças a Deus. eles gostam muito do Leris. Acho que eles se acham assim, tem uma identidade, Sim, né? sim. E, Leris, mas assim, tirando a brincadeira, qual é a rede social que a gente pode te encontrar? O pessoal que quer te conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, poder conhecer um pouco mais daquilo que você faz na luthieria, no seu dia a dia. Amém. Qual é a rede social que a pessoa pode encontrar? Qual é o local? Amém. No Instagram me procura como Leris Tovar Guitar Music. No Facebook como Leris Tovaz. E no YouTube como guitarrista Leris Tovaz.
Bom, então é isso, pastor Felipe. É, isso aí. Não esquece, não esquece. Esse Bacana, programa o foi bacana patrocinado bacana dessa pela intervenção. Romance Favorita, né? Que ajudou a gente aí nesse podcast. E se você tem interesse de anunciar a sua marca aqui no podcast Solta a Língua, vem com a gente, o número de contato vai estar aí, manda mensagem pra gente no... Felipe, mas fala pra gente aí, se alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo quiser trabalhar na Romance, na Favorita, qual é o número que a pessoa tem que entrar em contato para poder falar ou trabalhar na Romance? 991551119. Ela liga 9915519 ou 991550281. De novo. 991551119 ou 991550281 e ela pode se cadastrar, ser consultora para vender mercadoria ou para consumir, tendo lucro de 30% a 40% de desconto, que podemos entregar mercadoria na sua casa, você ir na nossa loja receber essa mercadoria, beleza? Oh, legal. E outra, se você quiser anunciar aqui o nosso programa, se você tem uma marca, quer que a gente seja o seu anunciante, vem com a gente tem pacotes promocionais para você ser aí um patrocinador nosso, direto ou indiretamente, é isso aí. Pois é. Beleza, gente, é isso aí. Então, saiba que eu sempre vou falar isso. Isso para mim é um fato, que a razão do nosso sucesso é você ir lá, ativar o sininho, tá? No YouTube, para você receber notificações. Deixar o like também, né, bacana? Deixar um like, deixar realmente as suas opiniões, dando sugestões de que você quer que nós entrevistamos aqui. Na maneira do possível, nós vamos fazer acontecer. Mas, Gabriel, diz aí para nós sua rede social, quem pode encontrar você, fale para nós aí. Em primeiro lugar, eu quero pedir para você que nos escuta pelo Spotify e nos assiste pelo YouTube, para você seguir o nosso Instagram, que é @podcast Solta a Língua, e também para você estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho. A minha rede social bacana é @Biel Carreiro. Muito simples, tanto no Twitter quanto no Instagram, a mesma coisa. E no Facebook é www.facebook.com/Gabriel Carreiro. E a sua rede social, lindão? Pois é, a minha rede social só tem só no Instagram, que é D_Souza 1.2. Eu acho que tem que repetir esse negócio. Vai, repete aí. É D_Souza 1.2, tá bom? Você será sempre bem-vindo e vou aceitar sugestões, por favor. Enfim, vocês têm que nos ajudar. Agora eu quero saber também do nosso pastor Felipe aí. Qual é a sua rede social, minha meu rede irmão? social é @Felipe Zafenati, com T mudo, do Instagram, né? E do Facebook é Felipe Hillary Flores no Facebook. E assim, para a gente terminar, eu queria terminar da forma que a gente começou, não fazendo a língua, mas uma coisa importante. Para quem é roraimense, genuíno e vem para cá, para essa terra, tem que ser comedor de tambaqui com farinha. E limão. E limão. E aí eu queria perguntar de novo aqui pro Leris, que o cara é roraimense mesmo. O cara é roraimense. A gente tem que terminar esse programa com isso. Leris, o que a pessoa fala quando ela come tambaqui com farinha, Leris? Tu é doido. Tu é doido. Tu é roraimense mesmo, meu padrão. Pessoal, é isso aí. Valeu, bom demais esse podcast. Deus abençoe vocês. Valeu, tamo junto.